Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Expert Talks na mesa com CEOs. Eu sou Fernando Ferreira, estrategista-chefe Head do Research aqui na XP. Hoje a gente vai falar de um setor que está no meu coração, no coração dos brasileiros, o setor que dá muito certo nesse Brasil, né, que é o setor agrícola. Tenho mais uma vez comigo Leonardo Alencar, nosso analista Head do setor aqui agro e de bebidas e alimentos na XP. Tudo bem, Léo? Fala, Ferreira. Feliz de falar do agro. Acho que merece mais espaço ainda também. Exatamente. O agro, que é um setor gigante para o nosso PIB, né? Um setor que representa aí direta e indiretamente quase 1/3 do nosso PIB, mas é um setor pouco representativo ainda no mercado de capitais, ainda pouco representativo na bolsa, mas é um setor que a gente acredita muito aqui na XP e a gente acha que o investidor brasileiro também está vendo esse potencial. Então, para falar um pouquinho sobre todo esse potencial do agro, todo esse potencial de crescimento, a gente está aqui com o Marino Colpo, CEO e fundador do grupo Boa Safra, a famosa Soja 3, né, um ticker que pegou bastante no mercado. Enfim, o Marino e a sua irmã fundaram a empresa, se não me engano, há uns 15 anos atrás, né, com uma história fenomenal de crescimento até agora, mas com um potencial de crescimento enorme que a gente vai falar aqui também. Então, Marino, muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite, estar aqui batendo esse papo. Obrigado, Fernando. Obrigado, Leonardo. Obrigado aí a toda a equipe da XP pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E um obrigado especial aos nossos espectadores aí, ouvintes, que estão acompanhando a gente. E conta um pouquinho pra gente do seu histórico, né? O histórico da sua família. Você vem de uma família de produtores, enfim, como é que foi essa ideia de partir para um negócio próprio no mercado de sementes? Enfim, o que vocês viram de oportunidade ali que ninguém estava fazendo naquela época? Eu vi algumas entrevistas suas vocês dizendo que desde o começo já pensavam em ser grandes, né? Vocês já tinham uma cabeça de que tinha muito potencial ali desde o primeiro dia. Então conta um pouquinho para a gente desse histórico, enfim, desde bem aí do começo, antes até de surgir a ideia de montar a Boa Safra. Fernando, assim, é uma história do sonho grande, né? Eu brinco que é a história do impossível. Realmente é uma história de família, assim, de muita vontade de trabalhar, de empreender, de crescer um negócio. Eu nasci numa família, enfim, humilde, né? Família de produtores rurais. Meu pai foi produtor rural, meu avô por parte de mãe também, então já está no DNA o negócio de ser produtor rural. Mas tive, enfim, uma infância simples, criado no interior do Goiás, goiano, né, subindo pé de manga, andando carrinho de rolimã na rua, infância de interior mesmo. E desde jovem, muito novo aí, com uns 12 anos, né, meu pai trabalhou muito, né, desde criança. Teve 8 irmãos, enfim, todos trabalharam. E meu pai tinha muito esse negócio de trabalhar. Eu lembro que eu brincava, né, meus amigos, eu estudava de manhã, e à tarde a turma ia pro clube e eu ia pra empresa, né? Mas meu pai me pagava bem e tal, e dava R$5 por dia. Eu achava bom e ia pro escritório. E nessa época, meu pai me dava um jornal chamado Gazeta Mercantil. E ele olhava para mim e falava: ó, guri, o homem para ser bom tem que interpretação de texto. O pai já faleceu, mas deixa muita saudade. Ó. Interpretação de texto, você tem que aprender a interpretar. Então, eu vendia no balcão, a gente tinha uma lojinha que vendia produtos agropecuários lá. E eu ficava lendo a Gazeta Mercantil. Final do dia, o meu pai, seu Neri, sentava lá, me tomava a Gazeta. Página a página, ele ia página a página, ele perguntava uma reportagem por página, e eu tinha que saber, eu tinha que ler a Gazeta ponta a ponta. E aí, dando tudo certo, ele me dava o cincão lá, e, pô, era bom demais, né? E aí, final de semana, eu tinha o dinheiro pro sanduíche, enfim, tava bem. Mas isso começou com uns 12 anos, e lendo a Gazeta, e um negócio legal, que eu vendo as histórias daqueles grandes empresários e daquelas pessoas que faziam sucesso, saíam no jornal,
né, eu comecei a me imaginar e veio criando o sonho de também me tornar um empresário de sucesso algum dia. Então, muito nessa inspiração. E eu me lembro que com uns 15 anos, estava tendo vários IPOs, e eu lembro que eu sentei com meu pai e falei, ó, pai, mais um IPO no jornal. E aí meu pai falou, olha, guri, aprende o seguinte, o empresário de sucesso, ele chega na bolsa. Aí eu falei assim, pô pai, eu vou chegar na bolsa também. Ele falou, vai mesmo? Falei, vou. Falei, pode escrever que eu vou chegar, vou fazer um IPO também. E meu pai fez isso. Ele abriu uma gaveta, eu lembro, perfeito, né? Em vida, enfim. Ele abriu uma gaveta e escreveu. Falou assim, ó, Marino prometeu que vai fazer um IPO e tal. Aí me deu o papel, falou, assina. Aí eu assinei e aí aquilo ali virou um... Você tinha quantos anos? 15. 15 anos. E aí vamos fazer o IPO 21 anos depois, né? E aí aquilo ali virou uma meta minha de vida, na verdade um sonho, né? Uma vontade, mas que guiou muito da minha vida. Então eu dali eu fui estudar primeiro economia, que eu achei que a economia ia me ensinar mais sobre bolsa, sobre mercado. Vi que não era bem assim, acabei depois estudando administração, mas aí fiz uma monografia sobre o mercado de commodities e hedge, enfim, sempre trabalhando. Meu pai tinha as ideias dele, falava assim, ó, guri, você tem que estudar à noite, trabalhar, abrir uma empresa e trabalhar durante o dia, abrir um escritório. Falava assim, ó, o que você vai aprender mais trabalhando, o que você vai te fazer ser um grande empresário e tal. E aí eu fui nas ideias do meu pai, que é um cara muito visionário. Nesse tempo todo você continuou trabalhando com ele? Trabalhando, eu tive um tempo independente, que eu tive um escritório também, né, trabalhando com ele, mas eu tive depois um escritório durante a faculdade, porque como ele morava no interior do Goiás, lá não tinha faculdade, eu fui estudar em Brasília na época. E aí abri um escritório lá e fiquei tradando grãos, comprava e vendia soja, né, sempre físico. E aí fiz uma monografia, acabei tendo a oportunidade de estudar e trabalhar nos Estados Unidos. Aí fui trabalhar na Bolsa de Chicago. Aí eu aprendi sobre o mercado financeiro, aprendi bem mais. E voltei assim pro Brasil muito com a ideia de montar um negócio, estruturar um negócio. E a gente tinha algumas iniciativas na pessoa física, mas o legal da história que em 2009 o meu sonho era montar uma trading, tá? Eu queria montar uma trading e comprar e vender grãos, que eu já tinha feito um pouquinho. E eu lembro que o meu pai falava que o melhor negócio do mundo era uma fazenda que dava margem, que dava lucro e tal. Mas a gente não tinha os números, né? E na época aí a gente implementou eu já vim com a ideia do SAP, aí eu montei o SAP, né? A gente foi... esse é um ponto legal da história, que a gente começou muito organizado, tá? A gente saiu meio que da pessoa física, mas a gente já foi... quando eu tive essa ideia, falei, vou montar um CNPJ e tal, já foi para ser muito organizado com o SAP. E a gente foi o menor cliente da SAP no país, né? E eu lembro que na época a minha irmã estava formando também, e ela estava indo fazer trabalhar na Syngenta, com sementes de milho na França. E aí ela foi, enfim, e depois que a gente começou a organizar, foi que a gente acabou vendo que o negócio de fazendas, ele era muito bom de margem, mas tinha um ROI baixo. Então você tinha um CAPEX muito pesado da terra, muito grande. Capital investido muito grande. Sim. O negócio de trading
dava 1-2%, e Era um esforço grande para conseguir. Era um 2%. esforço grande para conseguir 1-2%, e o negócio de sementes era muito bom, né? Tinha uma margem alta, tinha um ROI, a margem não era muito alta, mas tinha um ROI e tal, então foi uma decisão muito, muito assim estruturada. E aí na época minha irmã estava voltando da França, com muitas ideias, ela é agrônoma, minha sócia, né, e a gente partiu, bom, vamos montar junto, estruturar esse negócio, e ela veio com ideias aí que disruptaram o mercado. Então eu lembro que eu gostaria de passar assim pro jovem, né, que tá assistindo a gente, que na época eu lembro assim, quando eu fui implementar o SAP, todo mundo olhava e falava, Marino, você é doido. Não dá para ter um SAP, que é um software de gestão, Sim. numa empresa desse tamanho. Né? Eu acho que nem a SAP acreditou e eu consegui convencer eles a me fazer um bom preço. Né? A gente foi o menor cliente e deu certo. Aí falaram pra gente, falaram assim, Marino, né, que minha irmã veio junto, né, a Camila queria botar a câmera fria, fazer uma baita qualidade de semente, que é o que ela tinha visto lá na França. Ninguém tinha feito isso no Brasil ainda em semente de soja. Todo mundo olhava e falava, não, vocês são doidos. O produtor não vai pagar mais caro por uma semente. Semente é tudo igual. Semente não faz muita diferença. Né? E a gente foi lá e peitou e fez. Né? Todo mundo falava que era impossível e virou um... Bom, não paramos aí. A primeira foi em 2012. De lá para cá, nós não paramos nem um dia de construir câmera fria para semente, e a venda sempre crescendo. Sei lá, a empresa saiu aí de 5, 6 milhões de faturamento para mais de 2 bi esse ano, provavelmente, tá? Então, assim, e nessa ideia. Quando, eu lembro que foi em 2014, eu sonhando com a IPO sempre, tá? Eu já falava, para todo mundo falando, vamos fazer uma IPO e tal, ou dava risada, né? Falava assim, o cara é louco, o cara... Não, você montando uma empresa, botando um SAP, faturando 5, 6 milhões ali, saindo da pessoa física, falando, não, vou fazer uma IPO. Tá, né? Mas com sonho, né? E aí, quando a gente... foi auditar, 2015, né, que eu falei assim, eu vou auditar e vai ser com a Big Four. Aí foi conversar com a KPMG. Foi a mesma coisa, não falou, Marino, você é louco. Ninguém começa a auditar com a KPMG. Primeira, pega aí um telefone de um consultor, faz uma pré-auditoria por 2, 3 anos. Eu falava assim, não, nós vamos auditar, nós vamos fazer um IPO, vai dar certo, a equipe é boa. A gente tinha um olho muito bom para pessoas na equipe. Né, a gente sempre conseguiu ter montar um time muito motivado, engajado. Eu acho que talvez eu seria leviano em não falar do time. Eu acho que um dos grandes sucessos, talvez o maior sucesso, foi nossa habilidade em montar time. Tá? Então a gente tem uma equipe muito boa, pessoas muito boas que trabalham com a gente, uma baita equipe. E cada vez aumentando mais, né, com prêmios agora, enfim. Mas assim, então a gente auditou a empresa e aí depois virou a ideia do IPO. Agora estamos prontos, vamos fazer o IPO. E aí que a XP apareceu na minha vida, né? Então eu sou um pouco fã da XP, porque realmente me ajudou. E essa história eu comecei a bater em muitos bancos, né? E falando, olha, tem uma empresa auditada que cresce aí 30%, 40% ao ano, continua crescendo, inclusive após o IPO continuou crescendo, acho que é uma das histórias que a gente vai discutir aqui. Mas, poxa, eu tenho uma empresa que cresce e eu tenho a vontade de fazer o IPO. Dá lucro, tem retorno. Dá lucro, tem retorno e agora vamos para a bolsa. Né? E todo mundo olhava para mim e falava assim, Marino, não tem agro na bolsa. Eu falava, mas como? O agro é 30% do PIB, é o setor que mais cresce, é a cara do Brasil, a bolsa não vai ter cara do Brasil, vai ser... Não, Marino, olha, bolsa de valores é petróleo, minério e banco.
Brasil é isso. Eu, não acredito, tal. Então, eu conversei com vários bancos, né? Eu te falo, a pessoa dava risada, tal. A empresa ainda era pequena, mas fui conversando. E aí, em 2019, antes da pandemia, conheci a turma da XP. E foi a primeira turma aí que realmente deu um pouco de moral para essa vontade. O pessoal que me escutou e tal, e falou assim, olha, vamos ver, se tiver janela, alguma coisa, de repente dá para acontecer, tem que se manter organizado, tem que estar bem organizadinho, tudo pronto. E aí, 2020 teve a pandemia e abriu a tal da janela, né? O pessoal fala, quando apareceu o cavalo você pula, então aí apareceu a tal da janela. Durante a pandemia, vários setores tiveram dificuldades, mas o setor de saúde teve uma janela para IPO, o setor do agro teve uma janela para IPO, e o setor de tecnologia, né, as empresas acabaram que esses três ramos aí, essenciais, acabaram rodando durante a pandemia. Foram empresas aí que estavam no setor bom, e a gente aí, né, é difícil, mas tem que acreditar, vamos fazer, e a gente já tinha nascido para isso, né? Foi o grande sonho aí da vida, brinco aí, profecia do meu pai, e aí a gente juntou, trabalhou, enfim, teve um trabalho gigante aí da XP que coordenou a operação, toda a equipe, o Léo, inclusive, nos ajudou. Obrigado, Leonardo, obrigado a toda a equipe da XP. E 2020 a gente não conseguiu fazer o IPO, mas no comecinho de 21, o número fechado de 20, o IPO saiu e foi um imenso sucesso, né? A gente, eu acho que contra todos, que ninguém acreditava muito no IPO, por isso que eu digo que é a história do impossível, a gente começou já com 20 mil acionistas numa base, todo mundo querendo investir no agro, a pessoa física querendo. Eu já tive caso, eu estava contando, eu já tive um caso de estar na rua, num correio, numa loja, e entrar um funcionário do correio, né, com a roupa do correio, carteiro, e falar, você que é da Boa Safra? Sou seu sócio. Aí eu falei, então vem aqui, vamos tirar uma foto, tamo junto. Quer dizer, eu tenho visto que o Brasil está nesse processo da pessoa física ir para a Bolsa, da pessoa querer investir, da pessoa querer sair da armadilha da poupança, né? Da pessoa querer ter uma rentabilidade diferente. Eu acho que esse é um baita papel que a XP fez, né? E, enfim, vocês aqui estão fazendo também, trazendo histórias de empreendedorismo, de investimento, para que realmente o brasileiro possa investir como investe as outras pessoas ao redor do mundo, né? Em boas empresas, em bons projetos, e não só estar vinculado a uma poupança, enfim. Então, foi um imenso sucesso. Acho que a gente foi um dos IPOs aí que está positivo. A gente saiu a R$ 9,90, né? A ação hoje está em torno de R$ 13,00. E a empresa tem entregado e crescido muito, então a gente é muito, muito grato pela oportunidade que a XP abriu e que os investidores nos deram, a pessoa física acreditou também. O que eu falo com bastante empresário é que o IPO, no fim do dia, ele acaba sendo o começo de uma história, né? E o começo de uma história não só para o acionista, né, o novo acionista que entra e compra o IPO, mas como também para a empresa, porque ela te abre inúmeras possibilidades futuras de crescimento, de captação, enfim. Então você acaba acelerando muito a sua história após a IPO. Mas acho que a gente vai voltar para falar mais da empresa. Eu queria que a gente desse um passo atrás, Marino, e falasse um pouquinho da cadeia do agro. Para ajudar o investidor que está em casa, para quem não entende direito do setor agrícola, falar um pouquinho dos diferentes elos da cadeia, né? Dentro do agro, você tem o produtor de fertilizantes, o vendedor de fertilizantes, você tem as empresas de químicos, tem as sementeiras, tem as empresas que produzem, né, a tecnologia das sementes, que é principalmente empresas multinacionais, empresas globais.
você tem o produtor rural, né, a figura ali do fazendeiro, depois tem toda a cadeia de transportes, né, as ferrovias, hidrovias, enfim, que fazem o transporte do agro, as tradings. Então, para a gente entender um pouquinho como que a Boa Safra está dentro dessa cadeia maior do agro, qual que é o papel, né, da sementeira dentro desse elo, dessa cadeia tão grande, né, do agro. E até sempre tive uma curiosidade, Marina, porque quando você fala, o agro estava pouco presente na Bolsa e vocês chegaram na Bolsa, mas nunca teve uma sementeira, né? Não é nem só uma questão do agro, uma sementeira Exato. De soja, uma coisa também muito fora do trivial, pensando no agro também. Então, curiosidade, na época que você fez o processo de IPO, essa explicação do setor deve ter tomado mais tempo até do que a explicação da própria Boa Safra, né? Para o investidor entender onde ele estava, o setor em que ele investia, antes de entender em quem ele estava investindo, imagino. Exato. Não, exatamente, né? É que o agro, ele é um setor gigante, tá? Realmente é o maior setor do Brasil, é 1/3 do PIB. E eu vou falar um pouco aqui de soja, que é válido para soja, milho, mas se você mudar um pouquinho e for para cana, completamente diferente. Se você for para o ramo do café, completamente diferente. Então, se você for para o ramo da proteína animal, já é outro setor completamente diferente. Então, assim, o agro, ele é muito amplo, tem celulose, enfim, tem vários agros dentro do agro, né? E realmente tem que dar muita explicação, porque não é a mesma coisa. O investidor tem que entender, as empresas se comportam de maneiras completamente diferentes. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Mas falando um pouco da soja, e assim... hoje, a grande maioria das empresas listadas no ramo do agro são mais as maiores são na área de produção agrícola. Sim. Então são fazendas, são produtores de fato, né? Mas o que você tem? Geralmente, tá, um produtor ele tem que comprar 3 coisas para plantar, tá? Então ele precisa comprar o fertilizante, tá? E aí tem empresas de fertilizantes tradeadas fora do Brasil, então precisa comprar... O Brasil é um grande importador, né, de alguns fertilizantes importantes. Perfeito, de alguns fertilizantes, uma boa maioria deles que vem derivados do petróleo, tá? Mas é isso, então tem fertilizantes. Você tem a parte de defensivos, tá? Que até 3 anos atrás eram todos de origem químicas. Agora você tem os defensivos meio que de segunda geração, que são os biológicos, tá? Então, que são inclusive menos agressivos ao ambiente. Então é uma tendência ao aumento de utilização de defensivos biológicos nas lavouras, tá? Então você tem defensivo, você tem fertilizante e a semente, que é o terceiro. E a Boa Safra está aqui na semente. Então, a Boa Safra é o iniciozinho da cadeia. Então, explicando e para o investidor, quando um cliente tem uma fazenda e ele precisa plantar, você tem uma fazenda que quer plantar, você vai comprar, né, o fertilizante, vai comprar o defensivo e você vai comprar a semente. E a semente a gente espera que seja da Boa Safra, né? Esse é o nosso objetivo, vender a nossa marca, vender a Boa Safra para esse produtor que vai plantar. E ele, o que o produtor busca? Uma semente com carga genética, eu vou entrar na genética, e também com alta capacidade de nascer, tá? Porque o nosso negócio é vender plantas viáveis. Então eu vendo uma soja que, além dela ter genética, ela tem tratamento de sementes também nela, né? Depois eu posso explicar um pouco mais, mas o negócio é que o produtor ele planta em média 16 plantas por metro linear, e ele quer que aqueles 16 grãos de soja que ele colocou virem 16 pés de soja,
para que ele tenha a máxima produtividade. E esse é o nosso negócio. A gente vende sementes que tem hoje 95% de germinação em média. Então 95% delas vão virar sementes. Está bem acima da média do mercado, que é em torno de 85%. Tá? Isso faz muita diferença para a colheita do produtor. Então o produtor está disposto a pagar um pouco mais pela nossa semente, porque ela entrega um pouco mais de qualidade. É mais ou menos esse é o desenho. Mas ela também vem com uma carga genética que é o que ela vem para trás. Tá? Então você tem a Boa Safra hoje, ela tem parcerias com empresas multinacionais, tá? E algumas nacionais também, mas hoje são 8 empresas, né? Eu destaco aí a GDM, Bayer, Syngenta, Corteva, BASF, né? São as maiores, né? Essas empresas, então, elas desenvolvem biotecnologias, elas desenvolvem a genética da semente, licenciam esses traits, né, essas tecnologias para a gente. Eu gosto para facilitar o entendimento, é como se fosse um software, tá? Então, imagina que eu quero, por exemplo, eu produzo o produto com esse software dentro. Então, eu produzo, vamos lá, um celular, né, e você pode escolher se você quer o Windows, se você quer o iOS, ou se você quer o Android dentro. É a mesma coisa na semente. A gente produz a semente, e o cliente escolhe qual que é a biotecnologia, qual que é o gene que ele quer ali dentro. Aí a gente paga um royalty para essa empresa, que é dona da patente, né? E aí vende esse produto para o produtor. Essa é a maneira mais simples de ver, mas a gente trago mais valor agregado para a semente. Então essa semente, ela é processada numa indústria de alta qualidade, tem toda uma linha, uma forma de fazer essa semente, de acompanhar essa semente. O equipamento, ele seleciona os grãos por tamanho, por peso específico, eles são todos esféricos, então assim, o padrão de qualidade é muito alto. E aí depois a gente trata essa semente com moléculas, tá? A gente compra essas moléculas, geralmente cobalto, molibdênio, coloca um enraizador na semente, trata hoje com fungicidas, porque existem fungos que atacam a semente no solo, tá? Inseticidas, porque existem insetos que atacam a semente no solo. Você coloca também inoculante, que é uma dose de nitrogenado nela, para que ela já tenha o nitrogênio para arrancar rápido. Então, assim, você faz um tratamento e coloca essa semente numa câmara fria. Então, o processo é longo. Por 6 meses numa câmara fria, para você diminuir, tá, aquele grãozinho, diminuir a atividade celular daquele grão. Você joga ele numa espécie de dormência, e aí você vende esse grão super potente, né, que a gente chama de semente, mas com alta qualidade, alta capacidade de nascer, com 95% de viabilidade, que aí o produtor compra e planta, né, para ter aí a gente chama stand, né, mas para ter aí um bom stand ou uma boa lavoura, tá, bem homogênea, que é o que o nosso cliente quer, que é o produtor. E aí, enfim, compra fertilizante, compra, né, os outros produtos, né, de outras empresas, fertilizantes defensivos, equipamentos também, das empresas de equipamentos, e aí você tem o grande agro brasileiro, que tem crescido aí e ajudado a alimentar o mundo. E Marina, acho que até que sim, a explicação foi excelente. Acho que muitos ainda vão ter dificuldade, porque quando a gente fala soja, a gente pensa em commodity, a gente pensa em volume, né? Pensa em padronização. E na sua fala, você deve ter falado de tecnologia umas 10 vezes pelo menos, né? Então mostra que a gente está falando de um segmento da produção de grãos, no qual envolve muita tecnologia, muita precisão, né? Muito, como você falou, valor genético que está sendo plantado ali, que acho que deve estar, inclusive, nas explicações por que o Brasil conseguiu agora se tornar o maior produtor de soja do mundo, né? E passar os Estados Unidos. É justamente nesse investimento de genética. Só que o setor, acho que ele ainda é visto muito como um setor muito cíclico, muito volátil, né? E
Acho que o investidor normalmente não enxerga essa dinâmica do que é agro, que não é cíclico, né? Dessas outras áreas do agronegócio que não são cíclicas, que são muito mais voltadas à tecnologia. Você acha que hoje, quase 3 anos depois do IPO, a sua base de acionistas ele já aprendeu a diferenciar esse tipo a cadeia toda do agro? Ou você acha que ele é um entusiasta do agro primeiro, antes de entender realmente a técnica por trás disso, até essa tecnologia toda? E aí, se eu puder adicionar nessa pergunta, como que a Boa Safra, como que vocês estão menos expostos à volatilidade e ciclicalidade do setor, né? Tanto na questão de preço, a questão climática, enfim, que é muito diferente de um produtor, né, de um fazendeiro, né, quando a gente pensa na ciclicalidade e volatilidade da Boa Safra. Olha, eu acho que ainda não, tá sendo bem honesto. Eu acho que uma parte da base já entendeu, mas eu acho que a maioria talvez ainda não. Né? E é por isso que é importante a gente vir conversar com o mercado, explicar como é que é a empresa, falar também sobre a sazonalidade, que eu quero falar um pouco depois. Mas realmente a Boa Safra ela opera um pouco diferente porque a gente está vendendo a base para o produtor, né? É a semente. Então, sei lá, o pessoal fala muito da mineração. A gente é a empresa que está vendendo a pá para quem vai minerar. Né? Então, no nosso caso, a gente está vendendo a semente. Não tem muito como plantar sem a semente. E se você olhar ao longo dos anos, tá, a semente era basicamente um grão. Há poucos anos atrás, 2006, ela era basicamente um grão. E agora, ela já vai com muita coisa. Então, a semente ela é o grão, mas ela tem todo um equipamento que é moderno. As UBS são caríssimas, tá? Para terem ideia, nos últimos 3 anos a gente investiu mais de 500 milhões de reais em plantas. Né? Você tem CD, logística, né? Você tem uma câmera fria, então todo esse custo está ali dentro daquela semente. Aí você tem toda uma pesquisa de genética e de biotecnologia, que ela está ali dentro da semente. E aí você tem moléculas, tratamento de sementes, né? Enraizadores, o pós-secante, inseticida, fungicida. Então ele está todo dentro dessa semente e ainda tem um tempo na câmara fria, né? Que gasta energia, depreciação, enfim. Então quando você soma, essa semente ela tem um alto valor agregado e é lógico que o grão é uma parte relevante, hoje em torno de 30% do preço da semente, tá? Ainda, mas ele já foi 80%, depois veio a 40%, hoje 30%, então cada vez mais você vende mais tecnologia, em várias formas, né, todas as que eu citei, e menos commodity. E aí você vê isso, né, e a gente sempre falou isso, mas eu acho que vai estar muito bem provado esse ano, com os resultados, né, que a gente tem entregado. A gente está muito animado com os resultados. Os investidores vão ter oportunidade de ver que muitas empresas do agronegócio, né, e eu não estou falando mal de nenhuma empresa, são ótimas empresas, né, todas as empresas listadas que a gente tem no Brasil de altíssima qualidade, mas eles vão poder ver que tem empresas que estão mais vinculadas ao preço da commodity e outras menos. Então, a Boa Safra ela é uma empresa que ela é afetada também, mas como vai ser demonstrado nos balanços e os analistas, né, tem vários analistas cobrindo a ação, podem demonstrar, você vai ver que realmente o preço da commodity ele é menos importante dentro do preço da semente. Então, a gente acaba sendo uma empresa menos cíclica do que a maioria. Sim. Agora, vocês tiveram um crescimento espetacular até agora, com baixo, né, capital investido. Então é um business que a gente chama de asset light, né? Você não tem as fazendas, né, que consumiriam um capital enorme.
mas mesmo assim, se eu não me engano, vocês têm só 7% de market share, né, de participação de mercado, se eu não me engano, 7, 8% na soja, algo assim, que é muito pouco ainda, né, mesmo sendo o principal player. Então, eu queria que você falasse um pouco desse histórico de crescimento, mas principalmente da oportunidade de crescimento que vocês veem daqui para frente em soja, né? Nem pensando ainda nas outras culturas, mas falando da soja especificamente, se comentasse um pouquinho de todo esse crescimento histórico, mas principalmente o potencial daqui para frente. Então, Fernando, assim, realmente eu acho que a Boa Safra só começou, tá? O IPO foi um novo momento para a companhia. Se a gente pegar ali atrás, em 2021, quando a gente fez o IPO, a gente fez, na verdade, o IPO com início de 2021 com números de 20 fechados, tá? Mas em 2020, a empresa, passando em grandes números, a empresa, ela fazia 70 milhões de lucro, tá? Então, o lucro líquido, última linha, 70 milhões de lucro, faturava aí 700 milhões, tinha uma capacidade aí de 100 mil bags de capacidade, era isso. Tá? Acho que só vale... O que é um bag? Bom, um bag é um saco grande de aproximadamente 1.000 quilos. Tá? Então a gente vende esse bag de 1.000 quilos para o produtor plantar. Normalmente um produtor planta 25 hectares com um bag. Tá? E um hectare vai ser 10 mil metros quadrados. Tá? Mas é isso. Tá? Então a gente fazia 100 mil bags e tal. Em 2 anos do IPO, tá? Então 20, passando aí para 22, a empresa saiu de 70 milhões de lucro para 175 milhões de lucro. E a gente, esse ano vão ser 3 anos do IPO, então a gente acha que ainda tem um baita potencial. Tá? Então, falando isso, em 2 anos, a gente cresceu 150% em lucro, crescemos aí 70% em volume de vendas, crescemos 200% em venda de tratamento de sementes, crescemos 150% em adoção de tecnologias, e a área plantada no Brasil nesse período aí cresceu 9%. Tá? Então, quer dizer, a empresa realmente está crescendo muito. E quando a gente olha para o mercado lá fora, né, uma empresa de sementes, que é um pouco a nossa tese, né, de consolidação do mercado, o líder nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um mercado, o Brasil passou os Estados Unidos na produção, mas os Estados Unidos é mais maduro. Tá? Os Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, ele é o maior produtor de alimentos, de soja do mundo, né, e a gente foi passar só agora. Então, os Estados Unidos tem uns 100 anos aí de consolidação do setor na frente. Mas se você vai olhar lá, o líder tem 35% do mercado sozinho. Os top 3 empresas de semente nos Estados Unidos têm 59% do mercado. E aqui no Brasil a gente é líder, tá? Mais ou menos 3 vezes o tamanho do segundo colocado, mas a gente só tem 7%. Então a gente acha que é possível replicar o cenário americano, né? A gente acha que tem uma tendência aí nesse sentido, e a gente quer continuar crescendo, e é o que a gente tem feito, tá? Quando a gente fez o IPO, a gente tinha aí em torno de 5%, depois foi para 6%, foi para 7%. Esse ano, né, a gente não dá guidance, mas os analistas acreditam aí que a gente vai ter aí 8% do mercado. Então a gente tem crescido um pontinho por ano, né, e a empresa crescendo muito em termos de resultado, em termos de escala. Parece pouco, né? Mas é que o mercado é tão grande que 1% de market share é uma enormidade. Né? E é um mercado que cresce 4,5% ao ano também, tá? Então a gente cresce de área plantada. Sim. Então você cresce 1%, né, em cima de um mercado que cresce 4%. Então você cresce bastante e tem um potencial para crescimento. E é interessante falar também
que assim, hoje, né, do Brasil, qual que é a área toda plantada, todo o agronegócio, ele ocupa 8% da área do país. Tá? Se você olhar a pecuária, ela ocupa 16% da área do Brasil. Então, hoje o Brasil, sem derrubar uma árvore, sem fazer nada, só trocando área de pasto para área de cultura, você consegue aí dobrar. Tá? Então, vamos pegar metade dessa área dos 16, 8%, soma nos 8 que tem, você dobra a área plantada. O Brasil já é o maior produtor, né, o maior exportador de milho, o maior produtor de soja. Então, você consegue dobrar a área muito fácil. Tá? Então, para a Boa Safra que vem de semente, é uma baita oportunidade, mas para todo o agro brasileiro é uma gigantesca oportunidade, né? Para todas as empresas do agro, uma gigantesca oportunidade. Você está num mundo que quer mais comida, quer um mundo que quer mais proteína, que quer mais carboidrato. A proteína mais barata do mundo é a de soja, o carboidrato mais barato do mundo é o milho. Então você tem aí produtos que o Brasil produz e o produtor é muito bom, é super qualificado, sabe produzir muito bem. Então você tem uma oportunidade, um potencial de crescimento muito forte, muito grande hoje e que está dado, assim, né? Então o Brasil vem crescendo a área plantada há 20 anos e a gente acredita que vai continuar crescendo, e fora isso a gente acredita também que a Boa Safra tem construído uma marca, tem construído um trabalho com produtores, que a gente é capaz aí de continuar nessa liderança e continuar com altas taxas de crescimento para os nossos investidores. Enfim. E cresce mais área, como você falou, tem espaço para crescer área em cima de área de pastagem de baixa produtividade, então alinhado com o ESG, cresce mais área, investe mais em tecnologia. Então, Boa Safra na parte de soja tem uma avenida de crescimento bastante desenhada, que é o que vocês estão executando de crescimento. Mas vocês entraram agora em outros segmentos também, né? Então acho que soja, Brasil já se tornou o maior produtor do mundo, mostra que ainda tem espaço para poder crescer mais, sem dúvida nenhuma, mas vocês começaram a encontrar então a oportunidade de crescer também, pegar outras avenidas de crescimento em outros setores, ainda que seja o mesmo cliente final, que eu acho que é um ponto interessante de explicar. De certa forma, você não está buscando uma base de clientes maior, você está literalmente ocupando mais espaço do investimento daquele cliente. Então, se puder explicar um pouco disso, Marina, até para poder o investidor entender que o seu cliente direto, você está prestando cada vez mais serviço para ele, oferecendo cada vez mais tecnologia para ele via outras avenidas de crescimento. Ótima pergunta, Léo. E é só falando um pouquinho antes, tá? Porque quem não é do agro, às vezes fica na dúvida, poxa, mas como é que vai crescer, né? Por que vai crescer em cima da pecuária, tá? Então, assim, você tem uma tendência, né, que já aconteceu nos Estados Unidos há muitos anos atrás, está acontecendo no Brasil, que é o quê? Quando você cria o boi, o animal, no pasto, ele precisa de muita área e o pasto produz pouca, digamos assim, pouca nutrição. Em termos de proteína e carboidrato que ele produz é muito pouco. Então, a tendência, que é o que ocorre nos Estados Unidos, é você pegar os animais e colocar ele no confinamento, né, e tratar ele com a comida, com o carboidrato e a proteína que você cresce na área de plantio, que é muito mais eficiente para gerar. Sei lá, em uma área de plantio você alimenta 30 bois e na mesma área você teria a condição de ter um animal só, né, se for só no pasto. E aí você faz 2 safras, você dobra isso. Então é mais ou menos essa a ideia de você aproveitar porque tudo é energia no final do dia, né? Carboidrato, proteína, tudo é energia, mas é mais eficiente do ponto de vista energético. E a Boa Safra, o que ela tem feito? Ela tem... a gente tem... O nosso foco é soja, a gente é líder de semente de soja, mas tem uma baita de uma oportunidade para outras culturas. Então, exatamente um ano atrás, a gente... outubro do ano passado, né,
de 22, a gente adquiriu uma empresa de sementes de milho, tá? Então a gente entrou na semente do milho, a gente ainda é, né, grande parte do faturamento da semente de soja, mas a gente entrou na semente do milho. Tem uma sinergia absurda com o negócio de soja. A maioria dos produtores faz uma dobradinha, então ele planta soja e depois planta milho. E recentemente a gente tem montado equipe, tá? A gente tem conseguido montar um baita de um time, uma baita de uma equipe, e a gente tem ampliado a nossa participação de feijão, que a gente já tinha desde lá de trás. Então, sementes de feijão, mas sementes de forrageiras, tá? Que posso falar um pouco, é uma tese bem ESG, né, das forrageiras, acho que vale a gente comentar depois. Temos entrado aí no sorgo, que também é um componente de cultura para aves, tá? Para ração. Tá? Então, o que acontece? A empresa está ampliando o portfólio e tem muitas sinergias. Tá? Porque você utiliza o mesmo centro de distribuição, em algumas culturas utiliza a mesma planta, outras não, exemplo do milho, são plantas específicas, mas você utiliza a mesma câmara fria, você utiliza a mesma equipe de vendas, você utiliza a mesma marca, o cliente já reconhece o produto, é a mesma revenda, a logística ela é em uma época diferente, então otimiza todo o time, toda a equipe de logística. Então a gente viu muita sinergia com essa ampliação de portfólio e é algo novo que a gente começou a fazer. Tá? Como exemplo, a gente entrou agora no ramo de braquiárias, né, de forrageiras, e a gente, pelo que tem se comentado, talvez a gente já vai terminar o ano como o terceiro player do setor, no primeiro ano. Né? Então a gente tem muita força comercial, a empresa hoje está em 700 lojas, 700 pontos de venda. Então é um poder de distribuição muito, muito forte que a companhia tem, né? E tem um potencial de crescimento muito grande nas outras culturas, como também, né, na soja e no milho. Soja e milho são as duas principais culturas do Brasil hoje, as outras são menores, mas também tem um grande potencial muito pela sinergia. Sim, mas a soja e o milho não eram, né, assim, não são grãos que vieram, né, que eram adaptados para o clima do Brasil, né, são grãos mais de clima temperado, não de clima tropical, que vão bem, né, em climas mais frios, mas justamente pelo uso da tecnologia e novas sementes, né, que foram criadas, que o Brasil conseguiu, né, ter todo esse crescimento nessas culturas, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Marino, porque realmente isso está muito ligado com o potencial de vocês, né, que é o uso da tecnologia e essa tecnologia melhorando cada vez mais a produtividade no campo, né? Então, como é que vocês enxergam o produtor mesmo olhando para esse uso de tecnologia? Ele quer cada vez mais, ou ele, em anos duros, ele investe menos em tecnologia de semente? Talvez ela fale, não, esse ano aqui eu vou pegar uma semente mais simples, porque eu estou mais apertado. Como você vê essa, né, adaptação, quanto de penetração vocês conseguem ter de novas tecnologias, e o que você vê aí de potencial nessa frente? É exatamente isso, tá? Se você for lá atrás, você vai ver que o Brasil ele era um grande produtor aí de cacau, café, né, cana, frutas tropicais. E a soja e o milho, e o trigo também, né? Falando aí, a gente pode falar um pouco de trigo depois, mas assim, são culturas do hemisfério norte, parte temperada do hemisfério norte, né? Então a parte mais fria. E essas culturas, elas vieram basicamente para o sul do Brasil, primeiro, porque é um clima similar ao da Europa, um clima similar ao clima dos Estados Unidos. Né? Então tiveram essa adaptação. Lá atrás, a Embrapa foi a grande responsável, aí 50 anos atrás, por trazer e adaptando a soja
para o cerrado, tropicalizando a soja, e agora, 15 anos atrás, foi se tropicalizando o milho, aí já foram as empresas de genética, né, e multinacionais trazendo o milho, e o Brasil vai essa potência de milho em 10 anos, tá? Então, Impressionante. É impressionante. Sim. Né? Então, eu acho que esse foi um baita trabalho de você trazer essas culturas, e aí com pesquisa, com trabalho, trazer essas culturas de clima frio para se adaptar a uma realidade tropical, e elas são melhores no tropical. Tem mais sol, tem mais luz, cresce mais rápido, tem mais qualidade. Consegue plantar 2 safras no mesmo ano. Consegue plantar 2 safras, então, vamos lá. Esse sucesso brasileiro se deve à pesquisa, muita gente focada na pesquisa, mas é óbvio que também é um grande trabalho do produtor brasileiro, que investiu, investe em tecnologia, em maquinário, quer comprar esses produtos mais modernos, cada vez com mais tecnologia. Então, assim, eu acho que esse é esse o cenário, né, das tecnologias que vieram. E o que a gente tem percebido? Mesmo assim, num ano igual este, que é um ano com a commodity mais baixa, em termos de preço, ela está mais barata, a gente não tem visto uma diminuição de adoção de tecnologia por parte do produtor. Pelo contrário, tá? Todos os nossos números, a gente deve bater recorde de venda de sementes tratadas, recorde de venda de sementes com biotecnologia, recorde de venda em genética, tá? Então, porque o produtor, como ele sabe que a margem tá, ainda é positiva, mas está mais dentro da média, um pouco abaixo da média, para o ano que vem, ele está com medo de errar. E aí a semente é um insumo muito importante, porque se ele, sei lá, colher mal em um ano de margens apertadas, é algo complicado. Então a gente tem visto que mostra aí a resiliência do negócio de sementes, né, porque o produtor tem optado por investir, comprar uma semente de alta qualidade, como que a Boa Safra vende, né, mesmo em um ano de dificuldade, que você tem alguns setores de insumos, né, que estão reduzindo vendas, mas não é o caso da Boa Safra. Porque talvez no químico ou no fertilizante ele possa ter uma aplicação menor, ou no caso do fertilizante já tem no solo de safras passadas, então tem algumas regiões que ele consegue pular, né, um ano de fosfato, algo nessa linha, mas na semente não tem como. Né? Perfeito. Não tem jeito de você crescer uma soja ou um milho sem a semente. Então ele é um produto que tem uma certa, tem uma resiliência, e é por isso que a gente diz que a gente acredita, né, que é um dos menos cíclicos do agro, seja o setor de sementes. E Marina, eu acho que até outro ponto interessante é que a gente está falando aqui de um cenário setor cíclico de produção de grãos, né? E realmente tem anos muito bons, margens boas, produtor capitalizado, investindo em tecnologia, e tem o ano realmente ele vai segurar o investimento, às vezes em fertilizantes, às vezes em químicos. Semente realmente parece que é um investimento no qual ele estaria jogando contra, de certa forma, né? Ele precisa continuar investindo para poder manter aquela produtividade. Mas o produtor brasileiro, ele está numa condição boa há muito tempo, né? Acho que até você já explicou um pouco mais sobre isso, a gente saiu de um referencial de soja muito mais baixo para um referencial de soja muito mais alto. Então, mesmo perto das margens históricas, o Brasil com seu custo de produção mais baixo, ele sempre tem uma margem positiva. Então, não é nenhuma questão de parar de investir. Ele desacelera um pouco, mas em anos ruins, ele precisa de produtividade. Em anos bons, ele tem dinheiro para poder investir em tecnologia, mas mesmo quando piora, ele precisa de produtividade. Então, ele está sempre investindo, né? Ele nunca está voltando atrás do investimento. Acho que isso é uma jornada de longo prazo, né? Eu concordo com essa jornada. É o que eu tenho percebido. E você tem um ponto que, assim, eu brinco, né? Que o Brasil é a Arábia Saudita da soja. Né? Então, se você... né, para o investidor aí, que você vai entender bem o que eu estou falando, é o seguinte: quando, sei lá, o petróleo cai, vem aí para $70, $80, você começa a ter dificuldade
em produzir o petróleo de xisto lá nos Estados Unidos. Daí o petróleo cai para 50, 60, você vai ter uma dificuldade aqui no Brasil, que é um petróleo de água profunda, pré-sal e tal. Né? Mas para o petróleo cair a um ponto que fica difícil para a Arábia Saudita, tem que vir, sei lá, $40, não sei. Né? Não sou especialista, mas mais ou menos essa é a ideia. Né? E o Brasil, na soja, ele é a Arábia Saudita. Então, o custo mais barato de produção no mundo é no Brasil. Não estou falando todas as áreas, né? Mas, no geral, a média mais barata é aqui. Então, mesmo que você tenha uma queda no preço, para ele reduzir no Brasil, ele começa a cortar a área na China, começa a cortar a área nos Estados Unidos, e aí depois vem cortar no Brasil. Então, o Brasil, né, principalmente porque consegue fazer 2 safras, tá? A gente ainda tem um problema gigante de logística, tá? Uma gigantesca oportunidade, né? Boas empresas também investindo nisso, mas eu acho que é um grande gargalo do país. Mas assim, o Brasil, ele é muito competitivo. Se a gente resolver também o problema de logística, aí a gente vai ser imbatível mesmo, né? Mas então esse é um ponto. Então é difícil diminuir a área plantada no Brasil, tá? Mesmo em um momento de crise, se ocorrer uma crise, o mercado de soja não está em crise, mas se ocorrer uma crise acentuada, é mais fácil com que a área se reduza em outros países do que e depois ela reduz aqui. Né? Então acho que esse ele é um dos pontos que faz com que investir no agro no Brasil, ele tenha sabe, você está investindo em um lugar que o produtor é eficiente, que o país é bom no agro e que você tem uma vantagem competitiva real. Né? E em poucos setores você pode realmente falar: o Brasil é o melhor do mundo. O Brasil tem uma vantagem competitiva verdadeira. É o melhor lugar do mundo. E no agro você está no melhor lugar para produzir alimentos do mundo no Brasil. Então realmente tem um ponto aí, tá? Que o investidor, né, cabe ao investidor analisar, tomar sua decisão. Sim. E na diversificação colocar alguma coisa de agro na carteira para ser defensivo, né? Sem dúvida. E Mani, você falou um pouco da questão climática algumas vezes, né? Esse ano a gente deve passar aí por um ano de El Niño, né, no Brasil, então queria que você explicasse um pouquinho quais são os efeitos esperados de um ano de El Niño, se pode ter algum impacto na safra brasileira, isso pode afetar de alguma forma as suas vendas ou não, o impacto é zero. Então, se pudesse falar um pouquinho sobre isso, que é uma pergunta bem comum que a gente tem recebido. Eu acho que o impacto nunca é zero, tá? Vamos lá, a gente tem um ano de El Niño, tá? E aí todo ano tem uma história, El Niño, Laninha, El Niño forte, então faz parte do jogo, a gente fica tentando definir o que vai acontecer. Né? Mas na teoria, né, você tem chuvas mais constantes no sul do Brasil, então que nem no ano passado você teve uma seca no sul, esse ano é bem improvável que repita. Né? Então, e você normalmente tem uma seca mais ao norte do país, né? Norte e nordeste, principalmente no nordeste, a tendência é que seja mais seco no nordeste do Brasil. Né? Então você fica jogando, deve né, produzir menos no nordeste do Brasil. O centro-oeste, ele passa mais ou menos com pouca mudança, talvez perca um pouco, mas isso é na teoria, né? Tem muita água para passar na ponte, a gente recém está iniciando o plantio, tá? Mas na teoria é isso. Agora, assim, eu sempre faço um ponto para o investidor, que assim, o investidor que está olhando no longo prazo, né, ele tem que tentar sair um pouco desse curto prazo. Se ele olhar o longo prazo, o que está acontecendo no mundo? Tá? Você tem uma Ásia que quer comer melhor, com as pessoas ganhando mais, tá? Independente se tiver uma crise ou não, as pessoas estão ganhando melhor,
estão querendo comer melhor. A pessoa, quando ela começa a aumentar o nível de proteína na sua dieta, então a pessoa comer mais carne, e carne, não tem como fazer a carne, seja ela de bovinos, de aves, de peixes, tá? Ou de suínos, sem utilizar milho e soja. Tá? Então, quando a pessoa quer aumentar a sua dieta, normalmente as pessoas não reduzem isso, né, com tanta gente saindo do nível de pobreza e tendo uma dieta melhor, você tem uma demanda assim, muito grande. Então, essa é a tendência, tá? É essa demanda. E aí você tem países que podem competir com o Brasil. Você tem os Estados Unidos, que hoje está focado muito em biocombustíveis, então ele deve diminuir a exportação de soja e de milho nos próximos anos, fazendo combustível verde. Você tem a Argentina, que tem passado por uma crise grande. A gente pode falar do caso argentino, mas a Argentina não investiu em tecnologia, não investiu em biotecnologia, não tem novas sementes lá, tá? Então eles estão anos atrás, tá? Mesmo que hoje a Argentina fala assim, agora vai ter patente e vamos trazer as novas sementes, até você adaptar os materiais para lá, vai demorar uns 4, 5 anos para eles terem materiais, se não for 10 anos, tá? Não é fácil você ter essa adaptabilidade. E aí, isso com um solo que é muito mais fértil que no Brasil, né? Perfeito, mais fértil que no Brasil. Tá? Mas hoje, se você vê a produção... e a produtividade... A produtividade por hectare na Argentina é um desastre. Se comparar com o Brasil, e eles já foram muito na frente da gente. Sim. Tá? Mas enfim, a Argentina teve toda uma ideia de que, poxa, não venha pesquisa para cá, porque aqui não existe royalty, não existe tecnologia, não existe patente. Então é tudo de todos, e aí acabou que o país ficou... Não teve aplicação de tecnologia. É um exemplo de um país forte no agro que não teve tecnologia. Você quer falar, poxa, mas quanta tecnologia produz? É só olhar para a Argentina. Né? Quanto ela produzia há 20 anos atrás, que era mais que o Brasil, quanto produz hoje. Né? Lá não tem tecnologia, não tem biotecnologia, não tem nada, porque não existe leis de proteção a patentes. Então ninguém lança nada lá. E aí você tem outros países que poderiam ser, por exemplo, a África, mas tem um problema político muito grande. Né? E aí você tem a Ucrânia e você tem a Rússia, que são países que também têm um potencial agrícola, mas estão, né, em conflito, enfim. Então eu acho que quando você olha isso, não tem aonde o mundo crescer em área. Como é que toda essa nova classe média, todas essas pessoas que querem consumir, elas vão fazer para consumir? Então, elas acabam vindo para o Brasil. Então, o Brasil tem um baita potencial e a gente pode acabar ganhando o jogo por WO, tá? Porque realmente não tem competidor e a gente tem, enfim, produtor super competente, tem tecnologia, então eu acho que tem muito a crescer no agro brasileiro. E Marina, até aproveitando que você falou dessa questão global, existem empresas, você comentou dos Estados Unidos, que é um setor mais consolidado, maior, lá tem 35%, como você comentou, mas existem empresas em outras regiões, alguma que seja o que a gente chama de peer, né? Alguma empresa semelhante a vocês que serviria de referência para a gente, ou é um modelo realmente único que a gente observa hoje? Eu acho que é um modelo um pouco único, tá? Tinha uma empresa chamada a Pioneer, muito grande nos Estados Unidos, ela era listada, se eu não me engano, até 2008, 2006, 2008, e aí ela acabou se fundindo com a Dow DuPont, hoje é a Corteva, então você tem uma empresa que a Pioneer está lá dentro, tá? Mas você tem uma empresa chamada KWS, que é tradeada, uma empresa de sementes, ela é tradeada na Bolsa da Alemanha e que ela é um pouco parecida com o Brasil e um pouco diferente, tá? Porque lá na Europa não tem tanto crescimento, não tem crescimento de área como tem no Brasil, mas é uma empresa de sementes que ela é tradeada
na bolsa, né? Apesar dela não ter uma ótima empresa, mas a gente acredita que a Boa Safra está inserida, né, em um país que tem um maior potencial de crescimento do que a Europa. Não só o país, o continente aqui tem um maior potencial de crescimento do que a Europa. Então, mas é uma empresa. Tá? A Corteva também é uma empresa, apesar de ter um pouco tem químicos lá dentro, defensivos, outros produtos que não é só semente. Tá? Um player puro só essa empresa da Alemanha. Vocês querem escrever o próprio histórico, né? Sem olhar para casos lá de fora. Mas, Marino, vocês têm um crescimento grande de receita, tem margem boa, geração de lucro. Então, assim, eu imagino que esse tema de usos do caixa vão ficar cada vez mais relevantes para vocês decidirem. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como é que vocês planejam reinvestir esse caixa, tanto do ponto de vista de dividendos, retornar caixa para o acionista, ou de potenciais aquisições, e o que vocês veem nessa frente aí de crescimento via aquisições? Bom, vamos lá, mas só terminando, eu acho que realmente o agro ele é muito forte no Brasil. Tá? Então, acho que a Bolsa com cara de Brasil realmente ela tendo empresas do agro que talvez vão ser diferentes de outras partes do mundo, porque nenhum país tem toda essa pujança ou essa capacidade de produção de comida, de alimentos no agronegócio igual ao Brasil. Então, talvez realmente a gente seja uma empresa diferente de outras, mas é porque o Brasil é um país, né, único, diferente de outras geografias. Mas, assim, sobre os dividendos, a Boa Safra não é uma empresa focada em dividendos, tá? A gente tem um dividendo mínimo aí de 10%, né, que foi apresentado aí no formulário de referência desde o IPO. O nosso foco, eu acho que é ficar dentro desse 10%, talvez pagar um pouquinho mais, enfim, mas dentro dessa ideia, porque a gente acha que tem muitos investimentos. Crescimento. Tá? Muito crescimento. Como eu falei, a empresa cresceu 150% em 2 anos, acho que esse ano a gente tem capacidade de entregar mais crescimento, tá? Então, tem analistas aí prevendo que a gente pode até triplicar, né, em 3 anos, então, se a gente entregar os números, então, e tem um baita potencial de crescimento, mas demanda investimentos, né? A gente captou 430 milhões no IPO, já investiu 500 milhões. Né? A empresa é geradora de caixa, é lucrativa, mas todos os anos a gente tem alguns milhões para investir, para continuar crescendo. A gente é asset light, né? Porque a gente não tem terra, mas não é tão light assim, né? Precisa de fábricas, plantas, CDs, centros de distribuição, é uma baita oportunidade. Hoje a gente é muito focado em investimentos, a gente pensa muito na alocação de capital, tá? A gente foi uma empresa que fez um IPO 100% primário, então todo o dinheiro foi para a empresa, para investir, e a gente de fato investiu e de fato está entregando lucro, tá? Então não foi um IPO que teve um dinheiro por sócios, enfim, tal. E a gente, como CEO da companhia e um dos fundadores e sócio, a gente quer continuar investindo, a gente acredita muito na empresa, quer crescer, mas provavelmente a empresa ela deve ficar focada em gerar caixa e reinvestir esse caixa em novas plantas. Tá? A gente é muito cauteloso com o investimento. A gente já fez alguns M&As, 2 M&As, uma empresa de soja chamada Da Soja, a gente adquiriu recentemente. Há um ano passado, a gente adquiriu uma empresa de sementes de milho, cria uma baita avenida de crescimento. A gente tem olhado para M&As. O nosso modelo ele é um crescimento orgânico, tá? A gente cresce organicamente, mas sempre olhando possibilidades de M&A. Eu sentia que o agro ele estava muito vindo em cima de anos muito, muito bons. Então, os M&As estavam caros, tá? E a gente olhava, poxa,
Não dá para pôr o nosso dinheiro nesse múltiplo, tá? A gente teve oportunidades de comprar empresas que estavam tradando num preço maior do que a própria Boa Safra. A gente falou, poxa, a gente é listado, tem auditoria, estamos no novo mercado, maior nível de governança, tudo isso tem custo, né? E aí você olha uma empresa que não tem esses pontos e o pessoal pedir mais caro, é um negócio um pouco que não faz muito sentido, né? Mas muitos dessas empresas também, o agro estava ganhando muito dinheiro, tá? Então você tinha um pouco de dificuldade do proprietário ver se ele estava ganhando mais dinheiro na fazenda, na terra ou na própria sementeira. Esse ano a coisa tem mudado um pouco, tá? Com caindo um pouco o preço da soja, as margens têm apertado e a gente tem observado aí mais oportunidades para M&A, né? Porque talvez esse concorrente ele comece a ver que a margem da fazenda diminuiu e que aquela margem que ele achava que era na sementeira não era bem da sementeira, era da fazenda, enfim. E aí ele começa a olhar a coisa de outra forma. Então, acho que os múltiplos do agro, eles estão diminuindo. Tá? Normalizando. Né? Normalizando. Depois de vários anos de... Então, a gente vê que pode ter oportunidade aí muito boa para Boa Safra, é o que a gente está acreditando aí pro ano que vem. Tá? Ótimas oportunidades de M&A. Mas, digo, a gente já fez um investimento. Esse ano a empresa investiu 150 milhões, 45 milhões foram investidos para ampliar a capacidade de milho, 110 milhões foi investido para ampliar a capacidade de soja, tá? Somando 45, 110, 155. A gente veio aí no ano passado 170 mil bags de capacidade, esse ano 200 mil bags de capacidade só de soja, e no ano que vem 240 mil bags de capacidade. Então isso aí já está dado. Tá? A gente já fez o investimento, terminando as obras, todos os releases a gente tem mostrado aí como estão as obras, o andamento das obras para já fazer 240 mil bags no ano que vem. Na área de milho, a gente agora já tem aí 1,3 milhões de sacos de milho. A gente imagina aí que a gente vai ter aí um pouquinho mais de 1% do mercado de milho, quer dizer, uma avenida gigantesca para crescer também em sementes de milho. Então, esses investimentos já estão feitos e já vão rodar no ano que vem. Tá? Demora um ano para maturar, mas a gente está sempre investindo. Tá? Então, se a gente conseguir algum M&A ou alguma aquisição, a gente tem um foco nisso. A empresa hoje tem um endividamento muito baixo. Segundo o financeiro, a gente tem uma capacidade aí de investir ainda em torno de 600 milhões de reais. A gente tem procurado M&As, tem procurado aquisições, lógico que num preço justo. A gente tem um grande respeito, a gente sempre quis ser uma empresa listada, tá? Sempre quis estar na bolsa, mas a gente tem um grande respeito pelo nosso dinheiro, que a gente é sócio, e pelo dinheiro do investidor, né? Enfim, então a gente quer fazer bons negócios. Se a gente achar, a gente tem a bancabilidade para isso. Se a gente não encontrar, a gente vai crescer orgânico, que é o que a gente tem feito aí nos últimos 3 anos do IPO para cá, e a vida inteira, de fato. Sim. E tem ido muito bem. Tá? E vocês vendem com um ano de antecedência, né? Então vocês já estão trabalhando na safra do próximo ano. Como é que funciona esse processo de venda e recebimento dos produtos que você vende? Enfim, explica um pouquinho pra gente a questão da receita. A gente ainda não tá vendendo a safra que vem, a gente ainda está trabalhando nessa safra, tá? Mas assim, a empresa é muito sazonal. Isso. Então, é super importante o investidor entender antes de tomar a decisão de investimento, porque como é que funciona a empresa, tá? Começando aí, janeiro, em fevereiro começa a colheita da soja no Brasil, tá? E os nossos campos de produtores parceiros, que é quem multiplica a genética para a gente, começa a ser colhido em fevereiro. Uhum. Tá? Então a gente tem um gasto muito grande de caixa. Tá? Então a gente começa a comprar a soja desse produtor integrado, a gente paga o transporte,
paga energia, começa a pagar royalties, né? E isso começa no primeiro tri. Normalmente a gente tem um trimestre o primeiro tri é muito fraco, tá? Então, se você olhar nossos balanços projetados, você vai ver lá que o primeiro tri é um tiquinho de faturamento. Sei lá. E só saída de caixa. E só saída de caixa. Sim. Todo mundo assusta. Poxa, Sim. né? Saída de e a gente toma dívida. Sim. Né? Porque tem que pagar todo mundo à vista. Então, Claro. né? Então, e aí, sei lá, numa empresa de 2 bi, a gente vai faturar 70 milhões no primeiro tri. Então é muito baixo. No segundo tri é a mesma coisa, porque é semente na câmara fria, faz o tratamento de sementes, coloca a molécula, paga todo mundo, paga. Então é um trimestre de custo, move para o CD, paga frete, logística. Então também é um segundo tri de muito custo. E aí o faturamento é no terceiro e no quarto trimestre. Então você tem aí 2 trimestres de 70 milhões de faturamento, 70, 100, você tem aí 200 milhões no primeiro semestre, nos 2 primeiros tri, e os outros 1.800 de faturamento, que é a semente de fato, né, ela vai estar no terceiro e quarto. Mas por que isso? Porque o plantio começa em setembro no Brasil. Tá? Então a gente gravando aqui final de outubro, né? A gente está agora no auge da safra, já plantou Mato Grosso, Goiás já está quase todo plantado, Minas Gerais quase toda plantada, sul de São Paulo, Mato Grosso do Sul também, e você está começando a plantar no nordeste do Brasil e norte do Brasil, tá? Então, mais ou menos a época, e aí é a época que a gente tem faturamento, que é no terceiro e quarto tri. Mas, apesar da companhia não dar guidance, o que ocorre? No primeiro trimestre do ano, a gente começa as vendas da nova safra. Então, apesar de a gente não faturar, só gastar no primeiro tri, né, tem um descasamento de caixa muito grande, e aí precisa de muito caixa para essa atividade. No primeiro tri, a gente começa a vender os produtos que vão ser entregues a partir de setembro, a gente começa a vender ali em janeiro. E aí a gente divulga para o mercado a carteira de pedidos. Por isso que a gente sempre fala que é muito importante o investidor abrir, né, enfim, as informações e ver, né, tá no site de RI, o release de resultados. E aí você vê lá a carteira de pedidos que ela vem crescendo. Então ali é que a gente mostra como andam as vendas. Uhum. Então a gente não fatura, porque o produtor, ninguém quer tirar da câmara fria para levar para uma lavoura, para passar calor somente, né? Então a gente não fatura só em setembro, mas você começa a vender em janeiro, e aí o investidor pode acompanhar como está indo a operação. Tá? Então é bem importante entender essa sazonalidade. Eu acho que nos nossos releases está bem explicado, a gente sempre explica, mas é super importante falar que é uma empresa de 2 trimestres de uma forma e 2 trimestres de faturamento forte. Então a gente recomenda também que o investidor sempre olhe o last 12 months, que eles falam, né? Os últimos 12 meses. Então sempre tenta olhar um ano fechado, que dá uma informação melhor do que você comparar um trimestre com outro. Agora, sempre foram muito sazonais, né? E sempre teve aquela discussão sobre investidor não gostar de sazonalidade, né? Mas acho que com essa leitura de carteira de pedidos, ele aceitou bem até a leitura, né? Não é um ponto de desconforto do investidor. Só que a diversificação geográfica de vocês e a entrada em outras culturas também vai distribuir mais essa sazonalidade, né? Sim. É lógico, a soja é muito relevante para o nosso faturamento, é a maior cultura do país, mas a gente crescendo no milho, o milho é completamente ao contrário, tá? Toda a época de plantio é em fevereiro, março, aí resolve o nosso trimestre de só ter despesa, né? Você começa a ter faturamento naquele tri. Então a gente crescendo no milho e nas outras culturas, a gente vai começar a ter faturamento no primeiro e no segundo trimestre. E sim, a companhia tem essa tendência de começar a ficar menos sazonal. Sim. Agora, só para ver se eu consigo resumir, a gente está falando de setor resiliente, né, com muitas avenidas de crescimento, tanto na soja quanto em outras culturas, empresa com baixa alavancagem, geradora de caixa, espaço para crescer ainda para os próximos muitos anos à frente, né?
acho que no ambiente que a gente tem hoje de bolsa, que a gente tem tido muita discussão até de revisão de earnings negativas, né, realmente uma piora do cenário, é uma bom de escutar, lufada de ar fresco, assim, positiva, assim, sabe? É uma coisa boa de escutar mesmo. A gente tá bem animado, né? É lógico que sempre há riscos, todo investimento tem risco, mas a gente é bem animado com a tese, eu acho que o mercado é bem animado, a gente tem conseguido ter enfim, né, ter uma relação boa com o mercado. A gente é uma empresa que realmente está acima do IPO, são poucas que têm conseguido estar acima, tão poucas que conseguiram entregar. Eu sei que teve um cenário difícil para muitas empresas de altíssima qualidade, mas assim, a gente é bem animado com a tese, eu acho que o mercado é bem animado com a tese. É importante, obviamente, o investidor ler formulário de referência, ler as informações dos analistas, sempre tem, né, enfim, riscos e pontos. É importante o pessoal entender no que está investindo, mas a gente se considera aí uma boa alternativa para compor a carteira dos investidores, e gostaria de ter você como nosso investidor, e pelo menos que você olhe com carinho aí para a nossa tese. Eu queria falar de um outro assunto, Marino, que a Camila, sua irmã, é presidente do conselho da companhia, cofundadora da companhia com você. Então eu queria entender como que é dividir esse dia a dia da liderança da companhia com alguém tão próximo de você, como vocês se dividem, né, entre estratégia, tocar o dia a dia, enfim, queria entender um pouquinho dessa relação. A gente se dá muito bem, né? Sempre foi sócios. A Camila aí é presidente do conselho, eu sou o CEO, ela é minha chefe, né? Então dá muito certo. E é uma ideia assim, vamos lá. O conselho é muito focado em montar estratégia, né? Lógico que acaba montando a estratégia junto com a diretoria, a gente tem comitês estratégicos também, e a gente tem um conselho bem atuante, tá? Todo mês, né, o conselho tem uma reunião, mas acaba que um pouco dessas decisões do dia a dia fica mais comigo como CEO, né? A gente optou por dividir assim, acho que funciona muito bem. Então o conselho trabalha bem nessa estratégia mais de longo prazo, define o que vai ser implementado, e a gente, como diretoria, acaba implementando. Mas, no geral, a minha irmã, ela é uma pessoa maravilhosa, ela é agrônoma, ela entende muito de qualidade, entende muito de sementes, entende muito do negócio, é produtora rural. Já ganhou prêmios de produtividade, como melhor produtora do Goiás, 2 ou 3 anos seguidos, né? Então ela é muito focada nesse ponto, entende muito do negócio e trago assim, ótimos insights, ótimas dicas aí, e um trabalho muito forte na estratégia também da companhia que passa aí pela mão dela, e a gente tá indo super bem, tá bem satisfeito. Legal. Vamos para o nosso último bloco. Marino, a gente tem algumas perguntas aqui que se você pudesse dividir com a gente, né? Acho que primeiro, se você pudesse falar um pouquinho, né? Você já falou um pouco, mas enfim, para o jovem aí que está planejando, né, entrar no mercado de trabalho, ter uma carreira que, né, planeja, que olha para a história de sucesso que você teve, enfim, quais conselhos você daria para esse jovem agora, ou se pudesse voltar atrás, 15, 20 anos atrás, que conselhos você daria também pro Marino lá de trás? Olha, eu acho que essa é uma ótima pergunta, tá? Olha, eu vejo assim, o conselho que eu daria para o jovem hoje, eu acho que algumas coisas são muito importantes na vida,
Eu acho que uma delas é ter sonho grande. Parece piegas, né? Mas eu acho que você ter sonho grande, você tentar ter uma visão, correr atrás daquele sonho é muito importante, sabe? Então, para quem quer realmente crescer, executar, ou tem um sonho de uma carreira, ou tem um sonho de montar um negócio, você realmente ter o sonho e você se alimentar nisso é muito forte. Eu vejo um segundo ponto que é não ouvir o não, tá? Eu sempre senti que toda vez que me falavam que não dava, eu tentava escutar, dá para fazer. Toda vez que alguém falava é impossível, eu tentava escutar, é possível. E eu ouvi muito não na minha vida. Né? O pessoal fala, Marino, uma empresa não tem como ter o SAP. O pessoal me falava, você fala, Marino, você vai sair de uma pessoa física para montar um CNPJ, você vai pagar um monte de imposto. Quem paga imposto no Brasil, tem empresa, vai quebrar. Você tem que ser pessoa física e tal. E como é que você vai pôr um sistema desse, um SAP, vai deixar um negócio engessado? Então toda vez que eu ouvia impossível, é impossível essa empresa ser auditada. Eu falava, dá para auditar. Marino, bolsa não é lugar para o agronegócio. Eu falava, dá para fazer. Então, você não ouviu não. Acho que talvez é um ponto 2, sabe? Você realmente ter seu sonho, ter sua ideia, você sair fora de quem é negativista ou utilizar quem é negativo para te dar força. Eu acho que um terceiro ponto é trabalho duro, tá? Não tem jeito de subir a montanha com a mão no bolso, tá? Então você tem que se focar, trabalhar, correr atrás do seu sonho. Não tem jeito de fazer, de realmente realizar ou chegar num alto cargo em qualquer profissão ou no negócio, se você realmente não trabalhar demais, sabe, realmente ser focado. Eu acho que o jovem hoje tem muitas distrações, tá? Principalmente o celular, né? As redes sociais, enfim, é uma distração muito forte o tempo inteiro, né? E aí o pessoal acaba se preocupando muito com outras coisas, gastando muito tempo. Então você tem que, sabe, aonde você está gastando o seu tempo. Eu acho que isso é muito importante. E mais um ponto é Deus, fé. Então eu acho que é muito importante você ter sua fé. Eu sou cristão, católico, tenho uma relação muito boa com Deus, e Deus às vezes te dá força no momento do desafio. Às vezes não, sempre te dá muita força no momento do desafio. Então você tá ao lado dele, caminhar com ele, né, te ajuda muito. Então eu acho que eu teria essa sugestão aí pros jovens que estão nos escutando e que querem empreender no país ou crescer numa carreira. Excelente. E tem alguém que te inspira? Tem alguém que você gostaria de sentar na mesa e bater um papo? Alguém que te inspirou ao longo dessa jornada até agora? Assim, a grande inspiração da minha vida foi meu pai. Lamentavelmente não tá mais aqui, né? Não viu o IPO acontecer, mas ele foi o grande herói da minha vida, o cara que me ensinou, que me botou para trabalhar desde cedo, quando eu achava ruim demais fazer aquilo, me ensinou a dar valor no dinheiro, me ensinou que eu comentei, né, na época da faculdade, falou assim, estuda à noite, abre uma empresa de dia, a melhor faculdade é você tomar ter seu próprio negócio. Enfim, meu pai tinha algumas ideias, e eu acho que ele foi a minha grande inspiração, o meu grande mentor. Sinto muita falta dele. Não viu o IPO, mas não fosse por ele, você não teria assinado aquele contrato aos 15 anos, né? Prometendo fazer um IPO um dia, né? Eu devo tudo a ele. E Marino, o que você gosta de fazer mais fora do escritório? Quais são seus hobbies? Enfim, fala um pouquinho do Marino fora da Boa Safra. Entre tantas viagens, deve ficar um pouco em casa também. Tenho 2 filhas maravilhosas, estou com um rapazinho chegando. Legal. Chega agora pro final do ano.
esposa maravilhosa, ótima família, eu tento, sabe, tento passar um tempo com a família. Então, minhas meninas lá gostam de nadar, gosto de brincar de Lego, era algo que eu gostava na infância, tenho tentado montar bastante Lego com elas. Elas ainda estão com 5 anos e 3 anos, mas já estão montando e eu acho que é um bom passatempo. Antes eu tinha um pouco mais de tempo, tinha outros hobbies aí, enfim, eu sempre gostei muito de jogos, mas jogos mesmo de tabuleiro. Sempre tentei sempre praticar a cabeça, assim, de estar, sabe, bem focado, jogo de estratégia, alguma coisa assim. Então, joguei muitos jogos durante a vida, muito social com amigos também, acho que sempre foi um hobby legal. Videogame, coisa assim, eu tento evitar, porque é um negócio perigoso, vicia muito. Então, se fica uma outra dica pro jovem aí, tem que se policiar, porque você acaba perdendo muito tempo. Eu acho que aproveitar o tempo com coisas produtivas, né, é o que realmente faz você chegar mais longe. Sim. Então, enfim, hoje eu acho que o que é o mais produtivo é tentar trabalhar muito durante a semana, acaba saindo muito cedo, chegando muito tarde, viagem, enfim, com 10 plantas no Brasil e atendendo 14 estados, viaja muito. Eu acho que a coisa mais produtiva é também participar da criação dos filhos aí no final de semana e ter um bom relacionamento, que também no fim do dia você acaba construindo tudo para eles, né? É o que você vai deixar de legado, de fato, é a família. Então, acho que esses 2 pontos aí. Boa. Tem algum livro que você recomenda pra gente, Marino? Olha, eu comecei muito no mercado de ações com um livro chamado Stocks for the Long Run. É ótimo esse livro. Que é ótimo. Do Jeremy Siegel. Jeremy Siegel. Eu li esse livro há anos atrás e ele me mostrou assim, muito focado nos Estados Unidos, mas mostrava realmente como as ações eram um bom investimento e como elas cresciam ao longo do tempo. E foi ali naquele livro que eu realmente comecei a falar assim, poxa, dá para investir nisso aqui. Eu até sou investidor na pessoa física, tá? Sempre gostei do mercado, né? Apesar de hoje CEO de uma empresa listada, mas sempre gostei. Então esse livro me ajudou a realmente ver como que era realmente investir, qual que é a cabeça de longo prazo, como as empresas crescem, e eu acho ele aí um baita livro para quem tá iniciando. Eu acho que ele realmente mostra como as empresas elas vão capitalizando ao longo do tempo, a importância do mercado de capitais, e a você também não ir para outros lados. Sei lá, eu comecei com trading, algumas coisas que né, tem sempre que você vai, né, e aí você vai, né, ainda muito jovem, mas aí você vai realmente lendo e aprendendo. Você fala, poxa, estava fazendo isso errado, mais por aqui, é isso que você tem que aprender e tal. Então acho que esse é um bom livro, bem iniciante aí para quem tá começando. Inclusive tenho em casa o quadro que ele mostra nesse livro com aquele histórico de mais de 100 anos, né, de retornos ali, que mostra, né, o S&P, a Bolsa Americana contra né, renda fixa, ouro, inflação, que mostra que assim, no longo prazo a Bolsa bate muito, né, outras classes de ativos. Eu acho que esse livro é maravilhoso, esse quadro é maravilhoso, e se você parar para pensar, né, mesmo no Brasil, tá, que o CDI o pessoal fala que é o grande maratonista, né? O maratonista keniano, incansável, né? Mas, assim, as empresas aqui também ganham dinheiro, tá? Elas conseguem captar dinheiro nessa taxa maluca, gigantesca, e ganhar dinheiro,
né, captar e ganhar. Então, assim, talvez a grande expressão do capitalismo sejam os negócios, né? Que eles conseguem gerar valor, as empresas conseguem gerar valor, conseguem gerar produtos ou serviços, né, que as pessoas estão dispostas a pagar por eles. E esses, né, então acho que investir em empresas talvez seja o grande negócio. Sim, né? o poder do equity, né, de gerar riqueza. E tem alguma série, algum filme que você viu recentemente que vale a pena o pessoal ver em streaming, se sobra algum tempo? No avião. Eu tô assistindo agora o Império da Dor, eu acho, que é eu achei... Que fala da história das farmacêuticas. História das farmacêuticas. Eu tô, acho que dos opioides nos dos opioides dos Estados Unidos. Poxa, eu tô achando, assim, super interessante como ocorreu. Eu tô ainda no segundo capítulo, não tem muito tempo, mas é uma série que eu recomendo, tô achando muito boa. Então... Quando não tá assistindo algum vídeo infantil, né, com as filhas, que é comum lá em casa. Comum lá em casa, né? Em casa agora tem sempre um vídeo infantil, isso. Disney, filme de princesa, 2 meninas, né? Aí é o Frozen e os musicais aí da vida. Exatamente. Bom, é isso. Vamos passar a régua. Marino, acho que foi um excelente bate-papo, queria agradecer muito a tua presença, ter aceitado o nosso convite e ter dado aqui uma aula pra gente do setor. Acho que, como o Léo falou, é muito bacana, né, a gente ouvir da sua história desde lá do começo e ver que, apesar de tudo isso, vocês estão só no começo, né, que ainda tem muito espaço para crescer, muita oportunidade pela frente. Então, queria dizer que as portas estão abertas aqui. Sempre que precisar vir aqui, falar com o investidor, explicar mais sobre a história da Boa Safra, porque realmente foi um excelente bate-papo. Obrigado. Obrigado, Marino. Obrigado, gente. Eu que agradeço vocês, toda a equipe. Agradeço a quem está de casa assistindo e toda a equipe da XP aí também por todo o apoio que deu aí na trajetória da companhia também. Legal. Pessoal, esse foi mais um Expert Talks na mesa com CEOs. A gente tem uma série ainda de episódios para acontecer esse ano ainda, mas no ano que vem também a gente já está trabalhando na agenda várias empresas listadas aqui para vocês, para trazer quem está por trás das empresas, contar o histórico dessas pessoas e falar também, obviamente, da estratégia dessas empresas para vocês conhecerem elas melhor. Então, vou pedir para vocês deixarem seu like, deixar seu comentário aqui no vídeo ou no Spotify ou outras plataformas de streaming que você está assistindo e mandar também na sua lista esse episódio para quem quiser saber mais sobre a Boa Safra, quiser entender mais sobre o agro brasileiro, né, esse setor tão relevante para o Brasil, mas ainda tão pouco conhecido, e a gente se vê no próximo episódio.